Olá, estamos chegando mais uma vez com mensagens para o teu coração. Após alguns dias sem postar nada aqui na nossa página, eu venho chegando agora com uma mensagem de Deus para o teu coração. Hoje eu estava pensando que fazia muitos dias já que eu não postava mais nada aqui, e uma mensagem de Deus veio ao meu coração, e essa mensagem serve muito para mim. Aonde hoje nós vamos falar sobre Pedro, o apóstolo Pedro. A Bíblia nos conta que Pedro era muito explosivo, era muito impulsivo. A palavra nos conta que quando vem prender Jesus, Pedro ele vai sacar a espada de um dos guardas que ali estavam e vai cortar a sua orelha. E Jesus vai repreendê-lo. Jesus, quando ele chama Pedro, Jesus vai chamar Pedro para ser pescador de homens, para largar o que ele fazia e vir a se tornar um pescador de homens. E Pedro vai seguir a Jesus, vai seguir os ensinamentos do Mestre, vai caminhar com Jesus. Só que a palavra vai nos falar que Pedro vai negar Jesus por 3 vezes. Muitos vão apontar que Pedro era um dos que andava junto com Jesus e Pedro vai negá-lo por 3 vezes, assim como o mestre havia dito a Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. Pedro diz que jamais faria isso, mas assim como todas as outras coisas que o mestre falou, essa também se cumpriu. E a palavra que eu tenho para dividir com os irmãos hoje se encontra no livro de João, no capítulo 20, no capítulo 21, versículo 15, aonde a palavra de Deus vai nos falar: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando tu era mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde queiras, mas quando já fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. A palavra de Deus, a qual eu li, nos fala que Jesus aparece pela terceira vez aos seus discípulos. E após ele ter jantado com seus discípulos, ele vai perguntar para Pedro se Pedro a ama mais do que a esses. Ele vai perguntar por 3 vezes se Pedro a ama. E na terceira vez, Pedro vai dizer que o Mestre sabe de todas as coisas. E ele sabe o quanto ele o ama. Mas Jesus está trazendo ao coração de Pedro algo que talvez estivesse escondido dentro do coração de Pedro, que nem mesmo ele sabia que aquilo precisava vir à tona, que aquilo precisava ser liberado para ser curado, para ser cicatrizado. Quando Jesus faz menção pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, dentro da mente de Pedro passa um filme. Ele lembra de tudo que ele passou, de toda a transformação que Jesus veio na sua vida.
e mudou a sua vida, curou a sua sogra, mudou a sua história, o transformou ele num pescador de homens. E ele vai vir e vai negar o mestre, ele vai negar o mestre, assim como Jesus havia dito que ele o faria. E isso tinha um peso no coração de Pedro, tinha um peso muito grande dentro do coração de Pedro, porque ele havia negado o mestre. E quando Jesus o pergunta, isso vem à consciência de Pedro, que ele havia negado o mestre. Jesus então torna a perguntar mais uma vez: Pedro, tu me amas? E provavelmente o que vem na mente de Pedro é que quando o mestre é morto, e sem Pedro saber e ter certeza que Jesus havia ressuscitado, depois que Jesus havia subido, Pedro, sem saber o que fazer, Pedro volta a pescar. Depois de ter sua vida impactada, transformada por Jesus, Pedro volta aos velhos hábitos. E provavelmente quando Jesus pergunta pela segunda vez, vem isso à mente, que Jesus tinha transformado a sua vida, mas ele tinha voltado a fazer aquilo que ele não devia mais fazer. Ele tinha voltado aos velhos hábitos da velha criatura, do velho Pedro. E então Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, com o seu jeito impulsivo que era, com o seu jeito de querer estar à frente de tudo, de querer saber tudo, de querer estar sempre sintonizado com tudo, ele vai dizer então: mas mestre, tu sabes de todas as coisas, tu sabe que te amo. Quando Jesus faz a terceira vez essa pergunta a Pedro, ele quer mostrar para Pedro que não adianta ele dizer que o ama apenas com palavras, mas que a partir de agora Pedro deve demonstrar com atos, com atitudes, com um bom testemunho. E a palavra nos fala então no versículo 18: na verdade te digo que quando eras mais moço te cingias a ti mesmo e andavas por onde queiras, mas quando já fores velhos estenderás as mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Jesus está dizendo que quando ele era moço ele andava por onde queria, porque ele andava por ele mesmo, mas que quando ele for velho ele não vai mais poder se governar por onde ele vai andar, por onde vai caminhar. Jesus quer dizer para Pedro: quando tu andava no mundo, quando tu andava aí fora, tu fazia o que tu queria, mas agora eu te chamei para mim. Agora tu não faz as tuas próprias vontades, agora tu é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus está ensinando mais uma vez para Pedro que agora ele é nova criatura. Os velhos hábitos já não fazem mais parte dele. Jesus está ensinando para Pedro que não adianta ele dizer que o ama, ele dizer palavras, ele pregar palavras e não viver o que ele está pregando, e ele não viver o que ele está dizendo. E eu tenho essa palavra hoje para compartilhar com os irmãos, porque há dias eu não vinha e não postava mais nada nessa página. Não é porque eu não tinha mais direção divina, mas eu estava me achando muito pequeno. Eu comecei a olhar e pensar: existem pessoas melhores para isso. Existem pessoas mais bem preparadas para falar. Mas hoje essa palavra veio ao meu coração, que quando Jesus nos chama e nos transforma numa nova criatura, quando nós renascemos, nós não devemos mais olhar para circunstâncias. Nós somos guiados pelo Espírito, assim como Jesus disse a Pedro, que quando eras mais moço, tu fazia o que queria, agora tu é guiado pelo Espírito Santo. A palavra nos fala que
É o Pai, é Deus que nos justifica em nossas ações desde que nós andamos dentro da palavra. Então eu venho agora trazer essa mensagem para o teu coração. Talvez você esteja passando por algo na tua vida que Jesus tem te impulsionado, tem te dado uma direção, e você está com medo de continuar por se achar pequeno, por se achar falho. Só que eu tenho uma palavra para te dizer que Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus chama Pedro porque antes mesmo de Pedro saber o que ele seria, Jesus já sabia. Porque o mesmo Pedro que vai negar o Mestre por 3 vezes é o mesmo Pedro que mais à frente, no livro de Atos dos Apóstolos, com a descida do Espírito Santo, Pedro vai ministrar e mais de 5.000 almas vão se converter. É o mesmo Pedro, porque ele se transforma em nova criatura, porque ele é guiado pelo Espírito Santo, porque ele é tomado pela palavra do Senhor, e ele não passa mais a se dirigir por ele mesmo, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Ele oferta a sua própria vida para viver em Cristo, para ser a nova criatura pela qual Cristo o chamou. Ele abandona os velhos hábitos, ele não volta mais a pescar. Ele vai e prega o Evangelho, ele vai e anuncia as boas novas de Jesus Cristo. E assim é o que nós temos que fazer, com bom testemunho, porque nós somos novas criaturas e Deus, ele nos pagou um bom preço. Não é porque merecemos que Deus tem sido tão bom para nós, mas é porque Ele ama. Deixa Deus falar com você. Talvez tu esteja precisando de uma palavra de ânimo. Talvez tu esteja precisando simplesmente de um vai dar tudo certo. Eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei como você está. Mas o que eu tenho para te dizer, continua, não desista. Não deixe as pessoas, o mundo, te julgar, te dizer que tu é pequeno, te dizer que tu é fraco. Porque a palavra nos diz que o mundo jaz do maligno. Jesus fala que neste mundo nós teremos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Então eu te digo que só há um jeito de você ser feliz, só há um jeito de você ficar em paz. É você estando em Cristo, porque Cristo venceu o mundo. E você só vai conseguir vencer o mundo se você estiver em Cristo, porque a palavra nos fala que Cristo venceu o mundo. Não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos, dos teus projetos. Não te frustre perante as dificuldades da vida, porque a palavra é clara e ela nos diz que no mundo nós teremos aflições. Se fosse eu te dizendo aqui, se fosse eu te pregando o Evangelho agora aqui, que no mundo você vai ter problema, que no mundo você vai se frustrar, muitos me julgariam, muitos me acusariam, muitos diriam que eu não sei do que eu estou falando, mas não sou eu que falo. A palavra nos fala que no mundo nós teremos aflições. Só que assim como nessa frase diz, no mundo nós teremos aflições, mais adiante Jesus ainda diz, mas eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Então eu te digo, fica em Cristo, deixa o caráter de Cristo vir à tona no teu coração. Deixa as pessoas verem o caráter de Cristo. Vamos fazer uma corrente de coisas boas. O mundo está precisando de sentimentos melhores, de sentimentos bons. Quando eu sentei aqui para fazer esse vídeo, eu pensei em fazer um vídeo bem pequeno, bem breve, porque geralmente as pessoas não costumam olhar vídeos muito grandes, mas assim como a palavra em si nos diz, eu estou vivendo ela nesse exato momento, que a gente não é mais guiado
pelas nossas próprias vontades, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, pode ter a certeza e a convicção que o que eu te falo vem de inspiração divina. Deus é o caminho e a verdade. É só por Ele que tu vai encontrar fé. Talvez tu esteja dizendo, mas eu faço as minhas orações em casa, eu busco Deus em casa. Isso não é errado, isso é muito bom. Mas a gente tem que estar junto. Porque quando Jesus vem, Ele quer nos ensinar algo. E Jesus, Ele poderia ter vindo no mundo e feito tudo o que Ele fez, da forma maravilhosa que Ele fez, sozinho. Só que Ele não fez isso. Ele reuniu discípulos. Ele reuniu discípulos para nos ensinar que nós precisamos estar caminhando com pessoas que estão no mesmo propósito que nós, com pessoas que estão buscando as mesmas realizações, pessoas que estão sonhando os mesmos sonhos, pessoas que estão vivendo a mesma fé. Então eu te digo, cuide com quem tu anda. Comece a andar com pessoas que estão do teu lado para te levantar, para te levar mais perto de Deus, pessoas que vão te fazer você ir mais além, pessoas que vão olhar o teu melhor, pessoas que vão caminhar junto contigo quando tudo está dando certo, mas principalmente pessoas que vão estar ao teu lado quando tudo dar errado. Jesus é o caminho e a verdade, e é só Ele que salva. É só Ele que cura. A gente tem vivido momentos difíceis agora, esses últimos tempos. Alguns dias atrás eu estava pensando e olhando que agora todo mundo está de máscara. Todo mundo está de máscara. E é mais uma vez Deus passando uma mensagem para nós. É mais uma vez Deus falando com nós sem precisar falar nada, é apenas nós prestar atenção. Deus está mandando nós fechar a boca e começar a escutar e a olhar mais os sinais. A palavra nos anuncia que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Jesus voltaria a buscar a sua igreja. E os sinais estão aí para nos anunciar isso. Vamos começar a observar mais. Agora a gente tem olhado, as pessoas estão de máscara. E os olhos é o que mais tem falado. Pessoas com olhares distantes, com um vazio de alma, com um desespero de alma. Quantas pessoas durante o dia têm sorrido, têm estado tentando demonstrar que estão alegres, mas quando chegam à noite, o desespero de alma toma conta. E essa paz que muitos tentam buscar em carros, em casas, em dinheiro, em um emprego melhor. Essas pessoas, a gente tem visto que essas pessoas, elas passam a vida inteira buscando por isso, achando que vão encontrar essa paz, essa tranquilidade, essa felicidade. Mas quando chegam no final da vida são frustradas porque não encontram isso. Porque a paz verdadeira, a tranquilidade só é encontrada em Cristo, só é encontrada em Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem onde dizia que o dinheiro, ele pode comprar tudo. Quase tudo. Ele compra a cama, mas ele não compra o sono. Então eu te convido a você começar a parar só um pouquinho. Agora, quando você está olhando esse vídeo, quando esse vídeo acabar, que você pare e reflita só um pouquinho na tua vida. Porque é só você que pode julgar a você mesmo. Que você reflita o que tu tem buscado, o que você tem acreditado, o que tu tem feito para ser um pouquinho melhor. Essa pandemia tem nos feito se afastar de pessoas que nós estava todo dia convivendo, nossa família.
É mais uma vez Deus nos mostrando qual que é o verdadeiro significado, ensinando nós a dar valor a um simples gesto de um abraço, de uma visita. Então começa a dar valor às pessoas certas, começa a dar valor aos sentimentos certos, começa a dar valor ao tempo, porque o tempo é hoje. E a paz que tu tanto busca, a paz que tu tanto precisa, você só vai encontrar em Cristo. Vocês vejam que quando Jesus, ele vai derramar, porque Jesus, quando ele sobe, ele diz que ele vai para preparar um lugar, mas ele não nos deixaria aqui só. O Espírito Santo viria, ele nos deixaria um consolador. E quando Pedro ele ministra, quando o Espírito Santo desceu e Pedro ministra, esse é o mesmo Pedro que negou Jesus. Porque Jesus, mesmo sabendo que Pedro negaria, ele chama Jesus, ele chama Pedro. Mesmo sabendo que Pedro negaria. E é assim que ele faz com nós também, irmão. Mesmo ele sabendo de todas as vezes que nós erramos, de todas as vezes que nós caímos, de todas as vezes que nós o negamos durante o dia. Porque pode ter certeza que muitas vezes nós o negamos. Nós o negamos quando nós deixamos de dar uma palavra de conforto para alguém que nos cerca, que estava precisando de um simples vai dar tudo certo. Nós o negamos às vezes que tem alguém morrendo de fome ao nosso lado e nós não o ajudamos. E talvez essa fome não seja uma fome de comida natural, mas seja uma fome da palavra de Deus. Seja uma fome de um simples abraço. Nós negamos a Cristo quando nós deixamos de amar ao nosso inimigo. Porque é muito fácil a gente amar a quem nos ama. Mas e quando nós não amamos a quem nos ofende? A palavra nos manda nós amar aos nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Reflita sobre a tua vida. Porque o momento de tu refletir é o hoje, é o agora. O que tu pode fazer para tornar um mundo melhor? O que tu pode fazer para te alcançar a tua salvação? O que tu pode fazer que Deus vai se alegrar do que tu faz? Deus, quando ele chama Pedro, quando Jesus chama Pedro, ele chama Pedro porque ele sabe de todas as coisas e ele sabia que Pedro se quebrantaria e seria transformado. Então eu te digo, Jesus, mesmo sabendo de todas as tuas limitações, mesmo sabendo de todas as tuas falhas, ele te chama. Ele te chama para você chegar mais perto. Ele te chama para você ser alguém melhor. Ele te chama para você encontrar a paz que tu tanto tem buscado, a paz que tu tanto almeja. Entregue tua vida em nome de Jesus. Amém.